Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, iluminando o entendimento, abrindo os olhos espirituais e os ouvidos também, os ouvidos espirituais, para que todos possam compreender a sua santa palavra, para que todos possam saber escolher a opção certa, porque Deus nos dá a palavra dele, com a sua fé, com a sua autoridade, com o seu poder, para que nós, seres humanos, venhamos decidir o que é certo para nossas vidas. Bem, a esse respeito, quando Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de comida, ele estava falando de roupa, ele está falando de cuidado do corpo, ele estava falando de tudo o que nós precisamos. Mas primeiro, o reino de Deus. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? O que Jesus está falando com respeito a nós e o reino de Deus? Talvez você tenha se perguntado, meu Deus, o que é isso? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. A gente sabe, Deus sabe que nós buscamos primeiro todas as coisas desse mundo. Nós buscamos primeiro formação acadêmica, profissionalismo, dinheiro, não é isso? A gente busca saúde, a gente busca casa, a gente busca casar, a gente busca constituir família, a gente busca todas as necessidades que o corpo físico necessitam, não é? Todas as necessidades. Nós estamos acostumados a isso. Nascemos assim, buscando a satisfação ou as satisfações para o nosso corpo. Só que Jesus, sabendo disso, ele fala, olha, primeiro vocês têm que cuidar do interior, da sua alma. Primeiro tem que ser a sua alma, porque se o seu corpo está rico e a sua alma pobre, então, quando você morre, você não leva a riqueza. E a alma pobre, miserável, a alma que não tem Deus como seu Senhor, ela vai direto para o inferno e não tem escapatória, não tem meu pé me dói. E ninguém pode mudar essa situação depois que a pessoa morre. Então, Jesus, quando diz buscai primeiro o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. É a autoridade de Deus na sua vida. O governo dele dentro de você, dentro da gente. Então a gente, ao invés de priorizar as coisas desse mundo, as coisas físicas, nós temos que priorizar o governo de Deus dentro de nós. Se você conseguir isso, ter o governo de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Jesus disse, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é a água divina que faz em nós, dentro de nós, uma fonte. Então a nossa alma fica livre de coisas, livre de dependência de coisas e pessoas. Ela está livre, perfeitamente livre. Que maravilha!
Porque o governo de Deus se faz presente dentro da gente. Você, minha amiga, meu caro amigo, já pensou nisso? Você pode ser pobre, você pode não ter instrução, você pode ser a pessoa mais infeliz da face da terra, a pessoa mais desprezada, mais rejeitada. Você pode ser uma pessoa que foi amaldiçoada pelos pais. Você pode ser o que você tem sido até aqui. Uma vida pífia, uma vida mesquinha, miserável. Uma vida que não tem sentido de ser. Mas quando que você tem esse direito, não importa se você é pobre, se você é rica, não importa a sua raça, a sua cor, não importa o seu gênero, não importa nada, sua opção de gênero, não importa nada. Se você deixar que o reino de Deus, quer dizer, o governo de Deus, se faça presente dentro de você, pronto, a sua vida muda como da água para o vinho. Você deixa de ser a pessoa mais miserável da face da terra para ser a pessoa mais rica da terra. A mais rica. É isso aí. Foi isso que aconteceu comigo. Eu era problemático, eu era uma pessoa geniosa, eu era uma pessoa difícil de se lidar, muito difícil. Cheia de complexo, de inferioridade, enfim. Essas coisas todas que todo mundo aí, quer dizer, todo mundo não, muita gente passa. Mas quando eu entendi que se o Espírito Santo viesse governar a minha vida, eu o busquei com todas as minhas forças. E ele veio e começou uma vida nova dentro de mim. Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade. Então, hoje eu sou o resultado, eu tenho sido resultado do governo de Deus dentro de mim. Alguém diria, o bispo está falando que tem um rei na barriga. Não, eu não tenho rei na barriga, não. Eu tenho o rei na minha mente. Eu tenho a mente do Senhor Jesus. E o que eu tenho, você também pode ter. Você pode ter isso. Não é difícil. Você não tem que merecer para receber isso, porque eu era um pecador. Você não tem que ter o privilégio. Não, isso aí é para todo mundo. Jesus, quando veio, morreu na cruz, ele abriu a cortina que separava, o véu que separava o ser humano de Deus. Na altura, era a arca da aliança que estava lá no templo. E ninguém podia chegar no templo, só o sacerdote, o sumo sacerdote. Hoje, o sumo sacerdote vem viver dentro de nós. E aí nós temos acesso ao Pai a hora que nós quisermos. Qualquer momento do dia, da noite, qualquer lugar, 24 horas por dia. Você já pensou nisso? Use a sua inteligência, minha amiga e meu caro amigo. Não é a religião, não é a igreja, não é a doutrina, não é o homem, mas é o próprio Deus governando você 24 horas por dia. Jesus era a própria expressão do governo do Espírito Santo na vida dele. Por isso, ele dizia sempre, Pai, seja feita a tua vontade. Ele enfrentou o inferno, ele enfrentou o diabo, ele enfrentou tudo. Ele enfrentou todas as dificuldades que você tem enfrentado. Ele enfrentou tudo. Ninguém enfrentou mais sofrimento do que o Senhor Jesus. Mas ele venceu. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a água viva,
governava a sua vida. O que Jesus está falando? Buscai primeiro o reino de Deus, que significa buscai primeiro o governo de Deus na sua vida. Se você entender isso e colocar em prática, você vai arrebentar. Agora, se você não colocar em prática, você vai se arrebentar. Você vai continuar sendo um crente incrédulo, fracassado, com uma vida mesquinha, uma vida que não tem nada para dar para ninguém, porque você não tem nada dentro de si. A gente só dá aquilo que tem. Eu aprendi isso com a minha professora. Quando eu estava no primeiro ano ginasial, naquele tempo era assim. E ela sempre chegava na escola, na aula, ela começava dizendo assim: pois é, a gente só dá aquilo que tem. A gente só dá aquilo que tem. Eu nunca esqueço disso. Então eu dou para vocês o que eu tenho. E o que eu tenho? O governo de Deus, do Espírito Santo, o Espírito de Deus em mim. Então a Esther tem o governo de Deus dentro dela. Então nós dois damos certo, nosso casamento se estende por mais de meio século, justamente por isso, porque nós temos o mesmo Espírito, o mesmo governo, estamos submissos ao mesmo Senhor. Aí, minha amiga, é só correr para o abraço. Essa é a realidade. Meu caro amigo, você fica priorizando tudo, seu time, as roupas, a moda, você prioriza qualquer coisa nesse mundo, menos o reino de Deus. Por isso que você sofre. Você quer atender as necessidades físicas, mas mais necessidade de que tenha a sua alma, não tem. A sua alma precisa mais do que o seu corpo. Nosso corpo, nós precisamos comer todo dia, beber água e etc. Vestir, dormir, descansar, etc, etc, etc. Cuidar do corpo. Mas a alma, minha amiga, a alma é eterna. E quando ela está submissa ao Espírito de Deus, sujeita ao governo do Espírito Santo, então ela extravasa essa alegria no corpo e aí o corpo agradece. É essa a fé que nós temos. Essa é a fé que nós aprendemos de Deus. Essa é a fé que Jesus quer que você tenha. Às vezes você é uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa, mas a sua vida é pífia. Uma vida medíocre. Desculpa lá falar assim. A verdade é que enquanto o ser humano não tiver dentro de si o governo do Senhor Jesus Cristo ou o governo do Espírito Santo, ele vai continuar sofrendo, seja com fome, com doença, enfermidade, injustiça, todo o inferno que existe nesse mundo. Esse mundo é um inferno, ele jaz no maligno. Então você que está me assistindo nesse instante, coloque a sua cabeça no lugar. Priorize, acima de tudo, acima de seus familiares, seus entes queridos, acima de tudo. Priorize o governo do Espírito Santo dentro de você, que é o reino de Deus. Por isso que ele diz, buscai ser submisso a Deus. Buscai submeter-se ao reino de Deus. Buscai. Nem sempre a pessoa quer, normalmente não quer. Por isso, poucos entram no reino dos céus. Porque aqui na terra, Deus coloca o reino dele à sua disposição para entrar. Mas você tem que se submeter à sua voz, ao governo dele. Tá bom? Entendeu? Coloca isso em prática.
você vai arrebentar. Pode crer. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.